prega todos os dias. Discipulado cristão dura toda a vida inteira. Com minha voz eu clamo ao Senhor. Obrigado, Pai, por esta igreja. Obrigado por cada vida que se disponibilizou para estar aqui e juntos adorarmos a Ti, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome e bendizemos, Senhor, o Teu soberano e altíssimo nome. E que o Senhor possa falar conosco nesse momento. Que o Senhor nos ajude, Deus, a Te glorificarmos aqui nesse lugar para louvor do Teu nome. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios. Coríntios, capítulo 15. Quem encontrou, por favor, pode dizer amém? Amém. 1 Coríntios, capítulo 15. Encontramos todos? Podemos ficar em pé? Vamos fazer a leitura. Verso 50 a verso número 58. 50 a 58. Podemos ler todos nós? 1, 2, 3. Isto afirmo, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Pode se sentar, por favor. Graças a Deus, nós estamos aqui no texto de 1 Coríntios. Acredito que muitos de nós já tivemos contato com esse texto bíblico aqui, já podemos ler esse texto bíblico algumas vezes. Nós sabemos que esse é um capítulo que o apóstolo Paulo faz a defesa da doutrina da ressurreição. E para os cristãos, para todos aqueles que são discípulos de Jesus, nós acreditamos que a doutrina da ressurreição é uma das doutrinas muito importantes da nossa fé. Porque, queridos irmãos, se não há ressurreição, acreditamos, nós podemos imaginar que todos aqueles que morreram em vão, né? Aqueles que deram a sua vida, então tudo acabou ali. Mas os cristãos, nós os cristãos acreditamos que haverá a ressurreição. A ressurreição é um fato. Assim como Jesus ressuscitou, os que morreram em Cristo Jesus também um dia hão de ressuscitar. Então a ressurreição é um facto, porque se não há ressurreição, então tudo que nós estamos a fazer é como se fosse que não tem sentido. Porque
que nós fazemos hoje. Apóstolo Paulo, quando começa a apresentar aqui essa questão da ressurreição, algo que nós precisamos levar em consideração é o que ele cita no verso número 3. Ele diz aqui: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. O apóstolo Paulo está a dizer que eu vos entreguei aquilo que eu recebi do Senhor. Paulo está a enfatizar aqui que o que ele entregou aos coríntios, ele havia recebido do Senhor. O que aconteceu é que os coríntios haviam recebido o evangelho, a palavra de Deus, mas depois de um tempo surgiu falsos mestres, falsos profetas, e esses falsos profetas começaram a ensinar contra a ressurreição, começaram a falar contra a ressurreição. Então Paulo enfatiza aqui que a doutrina da ressurreição não foi uma invenção humana. Paulo não inventou. Paulo recebeu do Senhor o que ele lhes concedeu. Então, é algo que nós temos que sublinhar aqui sobre a doutrina da ressurreição. Paulo não inventou. Nós, ao falar da doutrina da ressurreição, não é uma invenção, não. Nós acreditamos que a doutrina da ressurreição vem do Senhor. Vem do Senhor. Amém? E entre vários assuntos, vários pontos que Paulo levanta aqui para poder defender essa doutrina, porque nós acreditamos que esse é um capítulo apologético, onde o apóstolo Paulo traz a defesa da ressurreição. Paulo está a enfatizar aqui a defesa de que vai haver a ressurreição. A ressurreição. Nós sabemos muito bem que o primeiro material apologético, sabemos que a Bíblia Sagrada é a base da nossa apologia, né? Porque a Bíblia, ela foi escrita também para manter a sã doutrina, para nós percebermos que existe uma doutrina pura. Então, se a Bíblia foi escrita para nós termos essa ala sobre a verdadeira doutrina, sobre a sã doutrina, nós já podemos perceber que a Bíblia é a base da nossa apologia. O material principal para nós fazemos a apologia é a Bíblia Sagrada. E o mais engraçado é que nós temos pessoas que leem Bíblia, mas não fazem nenhuma apologia, não são apologéticos. Nós, os cristãos bíblicos ortodoxos, aquele que leem a Bíblia Sagrada, não tem como nós nos afastarmos da apologia. Vários textos dentro da Bíblia Sagrada foram escritos também para defender essa doutrina, porque já estava a haver muitas falsas doutrinas, muitos falsos ensinos. E aqui Paulo sintetiza a sua doutrina pela qual ele vai fazer apologia, que é a doutrina da ressurreição. E no verso do número 50 que nós lemos, nós temos ali um epígrafe ali em cima, acredito que vocês têm também. Os vivos serão transformados. Os vivos serão transformados. Aqui, apóstolo Paulo vai falar do que vai acontecer com aqueles que, quando Jesus vir buscar a sua igreja, ou quando acontecer o arrebatamento, o que é que vai acontecer com aquelas pessoas que estiverem vivos, e o que é que vai acontecer com aquelas pessoas que estiverem mortas em Cristo Jesus? Ou o que vai acontecer com os vivos em Cristo Jesus e o que vai acontecer com os que morreram em Cristo Jesus. Isto afirmo, irmãos. Nós já podemos entender, queridos irmãos, que Paulo está a escrever a cristãos. Paulo está a escrever àqueles que haviam recebido o Evangelho, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Irmãos. E Paulo, como um apóstolo canônico, ele considera aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador como irmãos em Cristo Jesus. Então nós somos irmãos. Nós precisamos falar um bocado dessa questão de ser irmão, porque hoje nós temos pastor. Você não pode chamar de irmão. Não pode, você não pode chamar um pastor irmão. Hoje em dia, você fala irmão, pastor irmão. Não pode. Tem que chamar reverendo fulano X. Tem que chamar reverendo pastor. Pronto. É assim que é enfatizada a coisa hoje. Mas Paulo chama seus irmãos
em Cristo Jesus, ou aquele que receberam o evangelho de irmãos, porque ele também se considera irmãos, ou irmão. Então nós somos irmãos. Você pode chamar Mestre Casimiro irmão, Mechaque. Nós somos irmãos, você pode nos chamar de irmão, sem problema nenhum. Não vou ficar nervoso, irmão. Não vou ficar zangado, não. Paulo diz aqui, isto afirmo e afirmo, irmãos. Irmãos. Então, nós sabemos a quem Paulo está direcionando estas palavras. Não é qualquer pessoa, mas aqueles que são cristãos. Ele diz, isto afirmam que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne e sangue aqui é uma expressão que se refere à fraqueza humana. E que depois Paulo vai trazer a espécie de uma equivalência, né? Ele vai falar que isso é a mesma coisa que corrupção, né? Então a corrupção aqui nesse texto bíblico demonstra a nossa fragilidade, onde Paulo usa a expressão, essas duas expressões como fraqueza, como carne e sangue. Então carne e sangue é uma expressão, essas duas expressões se referem à fraqueza humana, à nossa fragilidade. Ele diz aqui, isto afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. A nossa natureza, ou a nossa carne, o nosso sangue, a nossa natureza, a nossa fragilidade, a nossa natureza inclinada ao mal, não podem, Paulo utiliza aqui o verbo poder. Ele diz não pode herdar o reino dos seus. Significa, queridos irmãos, que para entrar no reino dos seus é necessário que haja uma transformação por completo. Por completo. Eu acredito que os reformados sempre falam de uma salvação escatológica. E aqui é o ápice, o ponto mais alto da nossa salvação escatológica, onde por completo nosso corpo também será afetado. Porque ele diz aqui, não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então é necessário uma transformação. Irmão, estão me entendendo ou estou complicando a vossa cabeça? Estão entendendo, né? Graças a Deus. No verso 51, eis que vos digo um mistério. O mistério aqui, queridos irmãos, para Paulo, não é um paradoxo inexplicável, mas sim uma verdade antes oculta, mas agora revelada. Quando nós vemos aqui mistério, não é que Paulo quer falar uma coisa oculta, né? Mas é que Paulo quer mostrar uma coisa que estava oculta no passado, mas que agora se tornou mais claro. Então esse mistério aqui é algo claro para Paulo. Paulo está mostrando algo que está claro, né? Não podemos perceber que, não, Paulo está falando de alguma coisa que está oculto, mas é um mistério que já está claro. Ele diz aqui, eis que vos digo um mistério, eu estou a vos dizer um mistério, eu estou a vos mostrar esse mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados todos seremos, ou todos seremos transformados. Paulo está a dizer que quando acontecer o arrebatamento da igreja, quando Cristo vir buscar a sua igreja, o que vai acontecer é que haverá dois grupos, duas alas. Existem aqueles cristãos que estarão vivos e nunca passarão da morte, nunca terão essa experiência de poder passar da morte. Esses, Jesus vai os encontrar vivos. Vivos. Eu não sei, se Jesus voltar agora, nós não vamos morrer. Quer dizer, não vamos morrer, vamos passar da morte. Não vamos passar da morte, né? E pronto. Para mim, seria bom. Seria bom, né? Seria muito bom, mas pronto. Mas não estou a dizer que aqueles que morreram é que estão mal, não estou a dizer isso. Mas a Bíblia diz aqui que alguns estarão vivos. Alguns estarão vivos. Se Jesus voltar agora, nós vamos participar desse grande evento escatológico, né? Desse grande evento aqui, sem termos a experiência da morte. Eis que eu vos digo um mistério. O mistério é esse, eu estou a vos desvendar. Nem todos dormiremos. A palavra dormir aqui, em outras versões, é morrer. O original aqui nos permite traduzir aqui
morrer. Se vocês pegarem ali no original, vocês vão perceber isso. Nem todos dormiremos, quer dizer que nem todos vamos morrer, mas todos seremos, mas transformados seremos todos. Todos seremos transformados. E no verso do número 52, Paulo diz aqui: no momento, num abrir e fechar de olhos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, ele diz: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Paulo vai explicar aqui que o arrebatamento da igreja, o momento que Jesus virá buscar a sua igreja, é um tempo que ele mesmo estabeleceu, há um tempo que ele mesmo preparou. Não somos nós que preparamos esse momento. Jesus é que estabeleceu, Deus é que estabeleceu. Nós podemos tentar definir, como já aconteceu no passado. Vocês sabem que, para vocês que são dos anos, vocês que são do ano 2000, vocês não sabem que houve um tempo que algumas seitas afirmaram que no ano 2000 o mundo vai terminar. Algumas pessoas tentaram fixar data, tentaram estabelecer tempos, mas as coisas não vão acontecer, não vão acontecer, porque nós estabelecemos, vai acontecer porque Deus é que estabeleceu as coisas. Deus é que estabeleceu, e isso é bonito, porque nós podemos tentar projetar tempo, podemos tentar inventar. Havia um tempo atrás ali, logo que acontecia alguma coisa, um sinal, todo mundo e todas as igrejas estavam a pregar arrebatamento. Logo que veio alguma coisa, todo momento a pregar arrebatamento. Pessoas pensavam: Jesus vai vir, Jesus vai vir. E depois no tempo se esfriava mais. Nenhuma igreja está mais a pregar arrebatamento. Acontece mais um terremoto ali, Jesus está a voltar. É sempre assim. Nós podemos tentar fixar, mas não é assim. Isso vai acontecer no tempo de Deus. O nosso trabalho como a noiva de Cristo, esse é como a igreja, é ser como noiva, estar pronta a receber o noivo. Nós não vamos falar desse tipo de noivas aqui, que nós temos aqui, que atrasam, criam aqueles constrangimentos. Aliás, aqui, quem espera o outro é o noivo, não é? Quem espera o outro é o noivo. O noivo tem que chegar primeiramente no templo e ficar lá a esperar a noiva. E as noivas atrasam bastante. No arrebatamento é contrário. Nós é que temos que estar aqui a esperar o noivo, preparado. Os irmãos que casaram sabem muito bem que as irmãs, não sei se as irmãs atrasaram. Uma vez eu participei no casamento que eu ajudei um jovem a casar. Meu irmão, casamento era de 15 horas, 16 horas, para irem no templo. Mas até 17 horas, quase 18 horas, a noiva nunca chega. Ligamos: oh não, estava preparado a noiva, vocês não entendem isso. Eu disse: eu nunca vou entender um casamento que vai ser 16 horas e até 17 horas, quase 18 horas, estão preparando a noiva. Mas como é que eu vou entender isso? Então a nossa tarefa é estar preparado para receber o noivo. Paulo diz: no momento, a versão NVT, ele traduz: acontecerá num instante. Acontecerá num instante. E Paulo depois vai dizer aqui: num piscar de olhos. O arrebatamento vai acontecer em um momento que nós não podemos contar, nós não podemos calcular. É claro que algumas pessoas já tentaram calcular o piscar de olhos, faz quantos segundos, né? Tem pessoas que já trouxeram alguns cálculos assim, tipo, quando você vai piscar os olhos, eles já trouxeram cálculo em 1 minuto, você pisca não sei quantas vezes. E a ideia de Paulo aqui é dizer que isso vai acontecer, vai acontecer muito rápido. Nós não teremos tempo de dizer um tchau, não, dizer eu estou aí. Não, vai acontecer no tempo dele, ele vai tirar a sua noiva, ele vai raptar a sua noiva dessa terra. Nós iremos desaparecer. Essa é a ideia.
Não é para tentar calcular, não. A ideia mesmo essa. Será muito rápido. Ele diz aqui, no momento, no abrir e fechar do olho, ao ressoar da última trombeta. Essa última trombeta aqui dá a ideia que é uma trombeta que será direcionada apenas para os cristãos. São os cristãos aqui que vão... essa trombeta é direcionada aos cristãos, aos filhos de Deus. É a trombeta que marca aqui o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Ele diz, no momento, no abrir e fechar de olho, ao ressoar da última trombeta, que se nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, a Bíblia fala também dessa última trombeta, e que essa trombeta também é situada ali no momento do arrebatamento. Somente os cristãos genuínos em Cristo Jesus é que vão então entender ou receber esse toque, né? Esse sinal. E eles então irão ao encontro do Senhor. Quando Paulo escreve em Tessalonicenses, ele diz, e assim eles estarão para sempre com o Senhor nos ares. Ao ressoar a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aqui está como aqueles que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar com um corpo diferente, que é corpo incorruptível. E nós seremos transformados. Os que tiverem mortos em Cristo Jesus vão ressuscitar com um corpo incorruptível, diferente do nosso corpo. E então aqueles que tiverem vivos, eles serão transformados, né? Corpo incorruptível e transformados. Isso não quer dizer que aqueles que ressuscitarem vão ter um corpo diferente daqueles que estiverem vivos, né? Já que eles vão ressuscitar com um corpo incorruptível, nós seremos transformados, teremos corpos todos semelhantes, porque o nosso corpo também será incorruptível. No verso 53, Paulo diz, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Paulo utiliza aqui, Paulo diz que há uma necessidade. É uma necessidade que nós sejamos transformados. Paulo enfatiza que é necessidade do nosso corpo ser afetado ou ser transformado. Ele diz, é necessário que este corpo incorruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. É necessário. Isso deve acontecer. E no verso 54, fiquem atentos aqui, ele diz, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e este corpo mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte a vitória. Paulo diz aqui que a nossa transformação, ou a transformação do nosso corpo, né? O que vai acontecer aqui é o cumprimento daquilo que está escrito. Será um cumprimento de uma profecia. Então a profecia já existe a respeito da transformação dos nossos corpos. Então será o cumprimento daquilo que Deus estabeleceu. E é bonito o que Paulo diz aqui. Rebatendo a ideia de que não vai haver a ressurreição, Paulo usa as escrituras, dizendo que não, é uma profecia. Nós iremos, ou aqueles que morreram, vão ressuscitar para cumprir as escrituras, porque as escrituras devem se cumprir. O nosso corpo corruptível vai ser revestido de um corpo incorruptível, e o que é mortal vai ser revestido da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Onde é que está escrita? Nós temos em Oséias. A Bíblia diz, no verso número 55, na sequência desse texto aqui, onde está a morte a tua vitória, e onde está o inferno o teu arguilhão. Essa profecia já existe, né? Isso que soa aqui, espécie de um cântico, né? Mostrando que a morte foi derrotada e o pecado foi derrotado. É uma profecia, essa espécie de um cântico. Onde está a morte a tua vitória? É uma pergunta. Onde está? Porque nesse momento, queridos irmãos, a morte por completo é derrotada, porque nunca mais vamos
morrer. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o teu poder? Onde está? Queridos irmãos, Deus ainda está a trabalhar nas nossas vidas. O trabalho de Deus continua. Continua. Então nós ainda vamos passar algumas situações. Ainda vamos enfrentar alguns problemas. Porque até hoje, Deus continua a trabalhar. Deus continua a trabalhar. Até hoje Deus continua a trabalhar. O trabalho de Deus não terminou. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de levar até o seu dia, até a sua vinda, até o dia do Senhor. Então até hoje Deus está a trabalhar. Nós não podemos chegar no nível se conforme. Parece que Deus já fez tudo. Não. Deus até hoje está a trabalhar. Ele continua a trabalhar nas nossas vidas. Trabalhar nas nossas vidas. Verso 56. O aguilhão da morte, o que dá força à morte, o aguilhão da morte, aqui o poder da morte é o pecado. O que deu força à morte, deu poder à morte é o pecado. Nós sabemos, queridos irmãos, que a morte é um decreto divino. Foi Deus que decretou a morte. Deus diz assim: Adão, no dia que vocês comerem fruto dado do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Nós hoje, quando a pessoa morre, é sempre feiticeiro que matou. Quando a pessoa morre, é sempre feiticeiro. Porque morreu, é sempre feiticeiro que matou. É sempre feiticeiro. Não. Tem pessoas que morrem mesmo porque, sim, Deus queria. Deus, é vontade de Deus. Nenhum amém. Sim. Mas me chato. Tem pessoas que morrem, tem tempo de Deus mesmo, morreu. Mas nós sabemos como é que a morte entrou. Por causa da desobediência, por causa do pecado. E um dos sinais, queridos irmãos, que o pecado ainda continua, nós podemos continuar a sentir as consequências do pecado, é a morte. Eu ando ver pessoas pregarem e dizer que não, pecado não tem nenhum poder sobre nós, mas pecado não tem, mas estamos a morrer por quê? Nós morremos por quê? Se nós morremos ainda, é porque o pecado ainda exerce em nós um certo poder. É que Deus mostra o momento ideal, onde tudo será extinguido. E aqui o nosso corpo, a nossa fragilidade toda será destruída porque nós seremos transformados. Nós seremos transformados. Os morrer em Cristo serão então ressuscitados incorruptíveis. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Por que então que a força do pecado é a lei? Porque nós sabemos, queridos irmãos, que é pelo conhecimento da lei que nós então percebemos o pecado. Então a força do pecado é a lei. É a lei. É a lei. Mas no verso número 57 ele diz: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo enfatiza que a vitória, essa vitória aqui que nós teremos, essa vitória é oriunda de Deus. Deus é o autor dessa vitória. Ele diz: graças a Deus, nós temos que glorificar a Deus, porque Ele é que nos dá a vitória. Nós os cristãos não inventamos vitória. Nós não criamos vitória. Nós não inventamos, não, eu vou começar a vencer agora na vida. Eu vou começar a vencer. Não, nós reconhecemos que a nossa vitória é oriunda de Deus. A vitória sobre o pecado é oriunda de Deus. Deus é a fonte da nossa vitória. Até o último dia, Deus vai ser sempre a fonte da nossa vitória. Quer dizer que ninguém anda, ninguém fica de pé, sem que Deus lhe conceda graça de ele ficar de pé. A Bíblia diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deus é que não nos deixa cair em tentação. E há dias eu fiz uma publicação e eu disse o seguinte: essas coisas ali é porque cristão fica a lutar com o diabo. Cristão fica a lutar com o diabo. Diabo, isso é antibíblico. Sabe por quê? Porque desde então, se você ler de Gênesis a Apocalipse, a vitória sempre vem de Deus. Deus sempre lutou pelo seu povo. Nós hoje lutamos mal. É por isso que ela está lá em vitória. Nunca vimos.
É por isso que criamos maneira de lutar contra o diabo. Tá vendo? Inventamos maneira de lutar contra o diabo. Voar no culto. Vocês ainda não viram nada, irmãos? Passaram aquele tempo ali, os campeões só voavam. Vamos mandar agradecer a Deus, não estamos saindo calor. Mete o tema de diabo, você vai ver. O calor mesmo, calor. Quer dizer, glorificar a Deus não nos faz sair calor, mas expulsar. Você tem que ver poeira no culto, pessoas mexerem, baterem palma. Deus é que nos dá vitória. Nós não temos como levantar um dedinho contra o diabo se Deus não for conosco. Depois de eu entender isso, irmão, eu já não viver na paz. Irmão, olha, isso traz paz. Quando você sabe que Deus é que dá vitória, isso traz paz. Mesmo se tua família tem muito feiticeiro, você sabe, Deus é minha vitória. Mesmo se tem falar que não vai acontecer, você sabe, Deus é minha vitória. Você vai no culto de libertação, eles estão a sair calando, você está lá, oh Jesus, eu te glorifico, Pai. Porque Deus é tua vitória. Vocês vejam só no Antigo Testamento, todas as vezes que o povo de Israel ia na batalha, olha só, sempre que eles ficavam bem com Deus, eles venciam. Quando eles pecavam, eram derrotados. Por quê? Veja só Sansão. Muitos de vocês não pensaram que Sansão tinha muito músculo. Bem, eu também não sei, não tenho certeza que Sansão tinha músculo. Mas não podemos pensar que a força de Sansão vinha dos seus músculos. Porque no dia que ele perdeu a presença de Deus, Dalila disse, Sansão, está ali os filisteus. Sansão foi e queria lutar. A Bíblia diz que ele não sabia que o Espírito do Senhor se havia retirado dele. Toda a força dele foi. Então a força dele vinha de onde? Músculo. Amém? Então, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aqui parece uma doxologia, né? Paulo glorificando a Deus, a nossa vitória final aqui, glorificando a Ele, adorando a Ele, porque Ele concedeu vitória àqueles que são seus, concedeu vitória contra as debilidades deles. Eles foram transformados aqui e o pecado foi derrotado, a morte foi derrotada. Então o Senhor concedeu vitória à sua igreja. Queridos irmãos, o livro de Apocalipse e essas profecias todas nós temos são profecias que nós devemos conhecer. Sabe por quê? Nos ajudam a entender como é que vai ser o fim. Estás a ver? Quando nós lemos essas profecias, quando nós meditamos o Apocalipse, nós damos um passo ao futuro. Nós conseguimos ver a foto do futuro, a imagem do futuro, o que é o futuro. É por isso que nós devemos estudar o Apocalipse, temos que estudar as coisas que vão acontecer. Por isso, sabe o que acontece? Você consegue ver lendo o Apocalipse, você consegue ver que em Apocalipse, no futuro, Cristo e a sua igreja vencem. O final de tudo, quem vai vencer é Cristo. Também tudo que nós estamos a ver, o final de tudo, quem vai vencer é Cristo e a sua igreja. Nós vencemos lá no futuro. Então isso pode nos ajudar hoje. Você vê, quando imagina só quando nós estamos a passar um problema. Alguém vem nos encoraja, irmão, fica firme. Irmão, isso vai dar certo. Hein? Você também estava chorando, de repente você levanta, glória a Deus, eu estou sentindo que vai dar certo. Você ganha ânimo, mas imagine Deus está dizendo, você vai vencer. Significa que nós temos que ficar um pouco teimoso. Tá andar, acreditando que a vitória nos foi dada. Amanhã vamos vencer. Não saiu nenhum amém. Eu sozinho vou dar meu amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Aí você está a estudar, você está com muita certeza que vai aprovar alegria, vai fazer prova, logo você vê que a prova saiu fácil, você fica já bem alegre, bem alegre, estás a fazer a prova, que você está a sentir, já faz no outro ano, está a aprovar, daqui a pouco vai ser licenciado, você está a sentir aquele ânimo ali, alegria, você ganha força, mas nós não, estamos a ler, tipo que não temos da força. Pensa você que não quer viajar, quer sair tanto desse país. Alguém aparece que já vou te ajudar, vou te dar dinheiro para você ir. Mano, sono. Dorme mais agora, dorme.
Amanhã já está te dando já todo o dinheiro, visto tudo para você ir. Agora dorme. Você vai ali. Até fome você não vai ter. Mas no Carmel não é. Você vai sentir fome. Você vai esquecer chá, leite. Tanto não, mas não estou repleto. Mas não estou repleto. Não está repleto não. É que você está tão motivado por alguma coisa que você não está mais sentindo fome. É assim que nós temos que ser. Isso tem que nos motivar. Quando você vê a imagem do que vai ser a igreja gloriosa amanhã, o que nós vamos ser, onde nós estaremos, tem que nos motivar. Nos motivar. E Paulo vai concluir, portanto, meus amados irmãos, por causa de tudo isso, por causa do que vai acontecer, por causa da nossa vitória final, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. Fiquem firmes, não se movem. Fiquem firmes, acreditem nessa doutrina, continuem a acreditar nisso. Não se abalem contra os sírios que virão. Eles vão dizer que não vai haver ressurreição. Vai haver ressurreição. Nós temos uma vitória que nos será dada. Fiquem inabaláveis e abundem na obra do Senhor. E saibam que tudo que vocês fazem, todo o vosso trabalho do Senhor, não é vão. Irmão, não existe nada que nós fazemos que é em vão. E é aqui que eu vou terminar. Algumas pessoas param de fazer algumas coisas por Deus porque não recebeu o elogio do líder. O líder não lhe elogiou. Então ele para de fazer. Queridos irmãos, tudo que vocês fazem por Deus, ainda que todo líder não te elogiou ou não levou em consideração, Deus viu. Nós somos servos de Deus. E não adianta estar a fazer coisas para líder ver. Porque nós não somos vosso recompensador. E ainda que o líder te dizer, muito bom, está de parabéns, seja coisa toda para ler, nós não somos vosso recompensador. Façam por Deus. Mesmo aquilo aí que nós esquecemos, mesmo aquilo que você fez, ninguém viu. Deus viu, irmão. Cada jejum que você faz por um irmão que está fraco. O irmão não sabe. Porque nós hoje vemos muita aparência. Está a jejuar por irmão, Deus só lhe falar. Está a orar por irmão, Deus só lhe falar. Está no monte, tem que publicar. Eu estou a orar por vocês. E nós vivemos um cristianismo de aparência, no fundo não temos nada. E depois você vê, nós lemos, escrevemos livro de oração, mas livro de oração não muda nada. Porque nós estamos a orar porque queremos escrever livro. Queremos aparecer. E a Bíblia diz, se nós fazemos isso, nós recebemos aplausos dos homens, nós já não teremos nenhuma recompensa. Vamos fazer por Deus. Cada contribuição que você dá aqui, faça por Deus. Irmão, cada vez que você ora e jejua, faça por Deus. Se ajudou um irmão, faça por Deus. Amém? Amém. Feche teus olhos. Deus é muito bom, irmão. Deus é muito bom. Amém. Deus é muito bom. Eu e você vamos orar, que Deus nos ajude a permanecer firmes. Você vai dizer, Senhor, me concede graça de poder permanecer firme, poder perseverar na sã doutrina, Senhor. Diga, Senhor, me ajuda a permanecer inabalável. Me ajuda, Senhor, a continuar em Tua presença, venha o que vier. Essa é a nossa oração. Tudo que nós fazemos por Deus, Deus Ele leva em consideração. Ainda que alguém que você tenha ajudado não te tenha agradecido, Deus leva em consideração todo o nosso sacrifício por Ele, todo o nosso sacrifício. Paulo diz, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo sempre que o nosso trabalho não é vão no Senhor.
Nós temos que ter essa ciência que nós estamos a servir a Deus. Que Ele nos ajude a perseverar no nome de Jesus. Que Ele nos ajude, que Ele nos dê força, nos dê graça a continuarmos até o fim. Venha o que vier, que nós possamos permanecer inabaláveis. Que a graça dEle nos alcance. E que a força dEle esteja sobre nós. Que Ele continue a ser a fonte da nossa vitória. Porque a nossa vitória vem dEle. Ele é a fonte da nossa vitória. Aleluia. Nós não podemos vencer sem Deus. Nós não podemos vencer, não temos como vencer sem Deus. Se o Senhor for conosco, nós vamos vencer. Se o Senhor marcar passos conosco, Moisés disse ao povo: os egípcios que vocês têm visto, vocês nunca mais os vereis, porque o Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós. Aleluia. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor Deus tem feito por nós. Muito obrigado pela Tua voz, pela Tua graça, pela Tua mão sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque em cada detalhe nós sentimos o Teu agir. Sentimos a Tua graça nos envolvendo. Sentimos, Pai, a Tua mão sobre as nossas vidas. Sentimos a Tua intervenção divina, Senhor. Que Deus seja louvado. Aleluia. Uma salva para Jesus.